Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que há 15 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E no programa de hoje, como aconteceu na semana passada, você vai acompanhar a segunda edição que nós fizemos sobre os melhores momentos da audiência pública realizada na Assembleia de São Paulo a respeito da PEC 555, que, se aprovada, vai isentar os servidores aposentados da contribuição previdenciária. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público. Nesse bloco você vai acompanhar manifestações do deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, que foi responsável pela realização da audiência pública a respeito da PEC 555/2006. Do também deputado, companheiro nosso que já participou de vários programas aqui do Cidadania e Serviço Público, Major Olímpio Gomes, do PDT, também questionando o porquê da não aprovação da PEC 555. E eu convido para você estar atento a duas manifestações importantes. Da Margarida Lopes de Araújo, que é presidente da ANFIP, a Associação Nacional dos Fiscais, que tem dados que mostram que o déficit da Previdência é uma grande mentira do governo, e de Antônio Tutilho, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, que inclusive convida você para que amanhã, dia 26, segunda-feira, participe de um ato público aqui em São Paulo, no Centro do Professorado Paulista, que você vai acompanhar depois no noticiário. Acompanhe o bloco. E a PEC 555 tem sido a razão de luta de muitos de vocês que eu vejo aqui, nos representando em todas as frentes, em Brasília, a mobilização em todos os estados, de todas as formas. Então, nós temos que pressionar de todas as formas. O que eu puder, humildemente, com o meu mandato aqui na Assembleia, está o Gianazzi encabeçando a mobilização aqui, todos os setores que estão aqui envolvidos nisso sabem que eu e a minha pequena estrutura do meu gabinete estão mais do que à disposição, e não é favor, é compromisso que eu tenho de dentro de casa, da minha família, da minha história de vida, da futura pensionista, minha mulher. Então eu não estou fazendo nada que possa ser politicamente para ter qualquer vantagem político-eleitoral. É minha obrigação. E quero dizer que contem comigo em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Se no mandato aqui de deputado, num futuro mandato, seja do que for, ou sem o mandato, eu vou estar aí sentado e alinhado com todos vocês, que nós sabemos da injustiça que é. Eternamente, estamos contribuindo em algo que o próprio tempo na atividade é mais do que suficiente para garantir, como em qualquer regime previdenciário no mundo, a continuidade do Estado, a retornar o que nós damos, e damos muito mais durante o tempo da nossa atividade, em qualquer das atividades públicas que estejamos envolvendo. Então, vejo com muito otimismo o Gianazzi abrir as portas da Assembleia com a audiência e com a mobilização, e a mobilização com todos os deputados da casa, tentar sensibilizar insensíveis é muito difícil, nós sabemos disso. Em ano político eleitoral, evita-se pautas que possam ser mais agudas e ensejar a discussão,
também é o cenário melhor para se pressionar. E nós temos milhões de companheiros no país que têm mais do que motivos para vestir a camisa, desfraldar a bandeira em defesa dos serviços públicos e um momento que é mais do que justo. Não é benesse, não é vantagem, não é corporativismo do serviço público, é só fazer conta e verificar que estamos sim sendo injustiçados e pagando até o túmulo não, porque a viúva continua pagando. Vai além túmulo e nós precisamos reverter essa situação. Dizer que o deputado Ivan Valente protocolou uma DIN no Supremo Tribunal Federal pedindo a revogação da emenda 41, e ele fez isso após, o PSOL fez, ele era o presidente do PSOL, após a condenação, né, a condenação dos mensaleiros do PT. Quando ficou provado, nós temos que utilizar muito esse argumento de que essa reforma da Previdência, que é a emenda 41, ela foi comprada. Nós já sabíamos disso, logicamente, mas o Supremo Tribunal Federal confirmou que essa emenda 41 foi comprada. Os deputados que votaram a favor, pelo menos uma parte desses deputados, votou a favor mediante o pagamento do mensalão. Então é uma emenda manchada, maculada pela corrupção. O Supremo Tribunal Federal condenou os mensaleiros dizendo exatamente isso. E nós vamos dizer isso ao Brasil inteiro. Eu gostaria de falar rapidamente sobre esse trabalho da Anfip, que é um trabalho feito em dados oficiais do próprio governo. O deputado Arnaldo cita muito esse trabalho e ele gosta, e ele sabe que realmente a Previdência Social urbana ela é superavitária, como esse dados de 2013 aqui está atualizado, 78 bilhões o superávit da Previdência Social. Mas nós fizemos aqui, já foi dito que a Previdência do servidor público não tem nada a ver com o regime geral, certo? Mas aqui tem a contribuição dos inativos e pensionistas dos servidores públicos para fazer um comparativo com as renúncias fiscais que o próprio governo dá. Vocês sabem o que é a renúncia fiscal. São incentivos, isenções, imunidades que o próprio governo concede através de lei. Então, ele abre mão de reter de contribuições, de recolher contribuições, para dar incentivos para as grandes empresas, para os empresários, para determinados segmentos. Então, essas renúncias fiscais, no período, nós temos o levantamento, se vocês estiverem aí, podem acompanhar comigo. Nós temos como renúncia fiscal, no período de 2005 a 2013, 165 bilhões, 162 bilhões de renúncias fiscais. O governo abriu mão dessa contribuição para incentivar as empresas, os empresários. E a nossa contribuição de inativos e pensionistas nesse mesmo período é de 16 bilhões 202 milhões. Quer dizer, não representa menos de 10% do que o governo deu como renúncia fiscal. Tá? Agora, vamos para o outro lado desse panfleto, que nós temos aí a desoneração de folha de pagamento. O que é a desoneração de folha de pagamento? O governo abriu mão daqueles 20% sobre a folha de pagamento que as empresas são obrigadas a recolher, ele abriu mão desses 20% e substituiu por alíquotas que vai de 1% a 2% sobre o faturamento. Isso já está provado que essa alíquota é tão pouca, é tão pequena, que não cobre as necessidades da Previdência Social, e nós estamos falando da Previdência Social urbana, do regime geral. Então, para quem que é essa desoneração? É para os empresários, para as empresas, a título de
abrir novos empregos, formalizar a mão de obra. Mas tem um complicador. O governo abre mão da desoneração, ele faz a desoneração da folha para colaborar com os empresários, mas a lei de responsabilidade fiscal manda que o próprio governo repasse para a Previdência Social esse valor que ele desonerou. Então, no ano de 2012, nós tivemos uma perda de arrecadação de 7 bilhões. E foi repassado para o orçamento, do orçamento fiscal para a Previdência, foi repassado apenas 1,790 bilhão. Então, veja, perdemos 7 e repassou apenas 1. O governo tem e se comprometeu, e a lei manda, que ele repasse a totalidade, mas ele não vem fazendo isso. Em 2013, nós tivemos uma perda de arrecadação por causa da desoneração de 19 bilhões, e o governo repassou apenas 9 bilhões. Então, em 2013, perdemos mesmo, a Previdência Social Urbana perdeu 10 milhões de arrecadação só em 2013. Ora, se o governo faz tudo isso com as empresas, se ele abre a bolsa e se ele abre mão de arrecadação, por que ele vai exigir que o servidor público faça essa contribuição, que, como disse o deputado Gianazzi, ela existe só no Brasil? Nenhum país do mundo cobra contribuição de aposentado e pensionista. Porque essa cobrança, ela ofende vários princípios constitucionais. Então, o princípio do direito adquirido, da irredutibilidade de salários, uma série de princípios que foram todos jogados no lixo, que estão na Constituição, e o governo, matreiramente, fez passar essa contribuição, como já foi dito aqui também, no governo dos trabalhadores. Porque, enquanto o governo dos trabalhadores era apenas o Partido dos Trabalhadores, o PT, que estava na oposição, ele não deixou que isso fosse, que passasse essa contribuição. Ele estava do nosso lado, era o nosso parceiro. E aí, pasmem, quando ele chega no governo, a primeira coisa que esse partido faz é aprovar essa coisa esdrúxula, esse confisco do servidor público. Eu já disse e repito, a previdência do servidor público não tem nada a ver com o regime geral de previdência. E agora o governo cria o FUNPRESP. O FUNPRESP é o Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público. Na medida que ele criou que os servidores têm que contribuir para a sua própria aposentadoria, e isso é de 2004, então ele disse, então vocês têm que fazer uma complementação. E aí ele diz que o servidor ele vai contribuir para o regime geral até o limite da Previdência, de que hoje é R$ 4.300. A partir daí, ele tem que fazer uma contribuição para o fundo, FUNPRESP. Essa contribuição pode ser de 7,5, 8, 8,5. São 3 que ele pode escolher. E o governo tem que contribuir com a parte dele até o limite máximo de 8,5. Então, suponhamos que o servidor vai contribuir com 8,5 e o governo mais 8,5, dá 17%. Ora, o governo está dizendo que esses 17% são suficientes para pagar as futuras aposentadorias dos servidores. No nosso caso, que é o nosso grupo, que é o último grupo que tem uma aposentadoria integral e que, segundo o governo, nunca contribuiu. Nós passamos a contribuir com 11% sobre a totalidade. E a lei é muito clara, que diz assim, a Lei 10.887. Os servidores têm que contribuir com 11% e o governo com o dobro disso. O dobro disso é 22%. 22% com 11% dá 33%. Ora, essa conta não está fechando. Se para nós 33% não dá para cobrir o rombo, porque o governo não fez o fundo, como é que lá no FUNPRESP 17% vai dar?
Então, essas coisas que o governo faz que nós não entendemos. E na Constituição está clara, artigo 249 da Constituição Federal. O governo tem que fazer o fundo. E cadê o fundo dos servidores? Cadê esses 22% que ele tinha que estar vertendo desde 2004? Nós estamos contribuindo, os aposentados, desde 2004. O governo ainda não fez o fundo. Ele achou mais fácil cobrar dos servidores. E continua dizendo que não é suficiente. É contra isso que nós temos que mostrar para o governo essa questão que nós não podemos aceitar. Os servidores não podem sofrer um confisco nos seus salários, nos seus proventos, por tudo que a nossa colega já falou, por todas essas questões. Então, nós estamos aqui para denunciar essas diferenças. Isto prova que aquilo que é divulgado na imprensa, que é comprada, que é uma grande mentira, que existe déficit da Previdência. A Seguridade Social, que envolve saúde, assistência e previdência, ela não é deficitária. Pelo contrário, está provado pelo trabalho da Anfip, em 2013, quase 80 bilhões de reais. Gente, 80 bilhões de reais. Isso está dentro da Seguridade Social. E eles retiram dinheiro da Seguridade Social para depois dizer que a Previdência está deficitária. Isso é um jogo político, é uma mentira que nós temos que desmascarar. E por isso é importante o trabalho que a Anfip fez. Parabéns. Né? Eu acho que isso é muito importante. Obrigada. Nós verificamos também, gente, e todo mundo percebe, até em clubes de futebol, que ninguém paga nada, existe anistia, todo mundo quer anistia e ninguém paga, existe parcelamento e ninguém paga. E aí esse é o problema, que o governo permite que aconteça, mas depois acaba acusando o servidor público que a Previdência é deficitária. Desonerações, já foi falado aqui, 10 vezes aquilo que é cobrado do servidor, eles desoneram, o Nakano já colocou, a Margarida já colocou, e não é possível. 10 vezes mais de desoneração do que aquilo que eles cobram do servidor público, do aposentado e pensionista, que é uma vergonha, né? Então, vamos verificar também, falando na parte econômica, que o governo concedeu 10% de aumento para o Bolsa Família. Eu não estou aqui criticando o Bolsa Família, mas vamos ter Bolsa Família, mas na área social, e não tirar da Previdência. Vamos ajudar quem precisa ser ajudado, mas na área social, e não tirar dinheiro da Previdência. Enquanto isso, gente, a alteração da tabela do imposto de renda é 4,5%, que também prejudica o servidor público. E sabe qual é a defasagem do imposto de renda de 10 anos? É 62%. 62% de defasagem. E eles não querem cobrar a previdência do servidor público, aposentado e pensionista, que é uma vergonha. Então, tudo, Nakano, tudo é montado contra o servidor público, através de salário. Aqui a Margarida falou em contribuir. No Estado de São Paulo, nós sempre contribuímos. E no Estado de São Paulo foi usado o nosso dinheiro para tantas outras coisas, e agora eles dizem que está furado. Agora eles dizem que tem rombo. E agora nós temos que pagar a previdência complementar, que não temos segurança nenhuma dessa previdência complementar. E o lucro vai todo para os bancos, já foi dito aqui pelo deputado Arnaldo Faria de Sá. Então não é possível prejudicar o servidor em salário, prejudicar o servidor na tabela de imposto de renda, prejudicar o servidor em precatórios que não são pagos. Quantos e quantos precatórios? Eu tenho certeza que aqui tem muita gente que tem precatório e não recebeu, e o governo não paga. Isso, o Estado de São Paulo é o maior devedor. Estado e Prefeitura de São Paulo são os maiores devedores de precatório. A 151, por que se não regulamenta a 151 para que a gente discuta com o governo a parte salarial? Não, o governo segura. Quando é do servidor público, vamos segurar. Então, eu acho que nós temos que mostrar, nós temos que parabenizar todos que estão aqui. E gostaria de colocar... Aí, ó, tem um aspecto que eu queria levantar, viu, Nakano?
isso foi levantado pelo senador Paim até, existe uma PEC de número 24, lá há 8 anos dentro do Congresso, que diz o seguinte: não é mais permitido retirar recursos da Seguridade Social. Se essa PEC fosse aprovada, não haveria mais nenhum problema com a parte de Previdência. Mas eles querem aprovar? Não, porque eles retiram dinheiro para aumentar o Bolsa Família, para aumentar tantas outras coisas. E a DRU, que também retira dinheiro do orçamento, mas retira do orçamento da Previdência. E aí vai faltar para a Previdência, nós não conseguimos pagar. A DRU, não é possível que o governo possa desvincular um orçamento que foi aprovado, e aí culpa do Congresso, que também aprova e permite que isso aconteça. O nosso parlamento, como disse o deputado Janazzi, existem poucos que se preocupam com o servidor público, existem poucos deputados, não só em São Paulo, mas também na área federal, e eu quero concluir, realmente, quero concluir dizendo que a corrupção é muito grande e nós temos que combater essa corrupção, porque isso também prejudica o servidor público. Está aí a Petrobras para falar para todo mundo o que acontece no nosso país. E eu queria, só para finalizar, Nakano, deputado, eu queria convidar, Nakano já falou na abertura, convidar a todos aqui que estão presentes, não só os que estão aqui, mas vamos fazer um movimento grande no dia 26 na CPP, na Avenida Liberdade 928, vamos levar faixa, vamos levar cartazes, vamos participar, porque nós precisamos mostrar a nossa cara, vamos mostrar que o servidor público é importante nesse país, gente. Muito obrigado. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Confederação Nacional dos Servidores Públicos, a CNSP, realizará um movimento nacional em defesa da aprovação da proposta de emenda constitucional número 555/2006, que, se aprovada, isentará gradativamente a contribuição previdenciária dos servidores aposentados e promete reunir autoridades e representantes de todo o país para pressionar o Congresso Nacional antes da Copa do Mundo e o período eleitoral para votar a matéria. O encontro será amanhã, nesta segunda-feira, dia 26 de maio, a partir das 9 horas da manhã, no Centro do Professorado Paulista, aqui na capital, na Avenida da Liberdade 928, bem próxima à estação São Joaquim do metrô. Além da PEC 555, a Confederação também defende a aprovação da PEC 170/2012, que, se aprovada, garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez, e a PEC 219, também de 2012, que permite que servidores públicos das carreiras administrativas possam exercer o cargo de professor. O programa Cidadania e Serviço Público gravará o evento, que será transmitido nas próximas edições. A Comissão de Finanças, Orçamento e Participação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo permanece nesta semana a realizar uma série de audiências públicas, cujo objetivo é discutir a Lei de Diretriz Orçamentária para o ano de 2015 com a população. Estas audiências ocorrem há 10 anos e têm tido grande participação do funcionalismo com suas principais demandas, tais como o cumprimento de database, mais recursos para o IANSP, melhores condições de trabalho e a contratação de novos concursados. Nesta semana serão mais 3 audiências. Nesta segunda-feira, dia 26, na Câmara Municipal de São José dos Campos, a partir das 10 da manhã. Na quinta-feira, dia 29, também às 10 da manhã, na Câmara Municipal de Assis. E na sexta-feira, na sede da OAB de Presidente Prudente, também às 10 horas da manhã. O governo do estado de São Paulo entregou nesta segunda-feira, dia 19 de maio, um novo e moderno pronto-socorro no Hospital do Servidor Público Estadual para atendimento aos usuários do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP. O setor foi priorizado no projeto de reforma do hospital, que vem recebendo 146 milhões e 700 mil reais em investimentos do governo do estado. Com a obra, o novo pronto-socorro passa dos atuais 1.825 metros quadrados para 2.900 metros quadrados e agora possui características especiais
para atendimento à população idosa, incluindo adaptação de consultórios e área física, com dimensões adequadas e acessibilidade. Também contará com uma equipe multidisciplinar capacitada para assistência às pessoas com 60 anos ou mais e fluxo de atendimento respeitando os critérios de classificação de risco. Cidadania e Serviço Público há 15 anos, ininterruptamente sempre discutindo tudo aquilo que interessa a você, servidor, a você, cidadão. Para entrar em contato conosco, você liga 11 31 04 38 36, manda seus e-mails para fespesp@fespesp.org, visita o nosso site www.fespesp.org e acessa também a nossa fanpage no Facebook, no www.facebook.com/fed.fespesp. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo, que você acompanha online na TV aberta e também depois arquivado no nosso site sob o ícone Fespesp na TV, e aí você pode acompanhar quando quiser o Cidadania e Serviço Público de onde você estiver, de qualquer lugar do mundo. E hoje você acompanhou o segundo programa da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa no último dia 13 de maio, de autoria do deputado estadual Carlos Gianazzi, também para pressionar a votação da proposta de emenda constitucional número 555/2006. Espero que você tenha gostado desses dois programas. Fespesp sempre luta por aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.